E aí, então, galera, eu vou passar aqui a agenda sobre o intervalo técnico que a gente vai falar hoje. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico de MLOps, o que definitivamente é MLOps. A gente vai dar uma pincelada sobre o que é AutoML, vamos falar um pouco sobre as ferramentas e plataformas e vamos dar uma breve demonstração, mostrando um pouquinho dos resultados e depois vamos concluir o intervalo técnico. Então, e como era Machine Learning antes do MLOps? Bem, a linha de tempo de Machine Learning começa desde a época de 90, com o surgimento das aplicações de Machine Learning que vieram para resolver diversos problemas em diferentes áreas. Por exemplo, o Perceptron ele trouxe para a humanidade um problema de reconhecimento de padrões. Então, o Perceptron ele conseguiu facilitar esse problema nessa área. Indo um pouco mais para frente, na década de... Na década não, né? No ano de 2000, Machine Learning começa a ser utilizado em produtos digitais, principalmente pelas grandes companhias, como Netflix e Google. Esses dois exemplos, principalmente a Netflix, era mais para entender como que seus usuários estavam se comportando dentro da plataforma. Então a Netflix, com o sistema de recomendação, ela conseguia recomendar ao usuário um, um filme ou série que provavelmente ele iria gostar. O Google basicamente é a mesma coisa, tentando enviesar ou melhorar a busca do usuário na sua plataforma. Indo para 2010, o uso de Machine Learning alcança as aplicações digitais todos os dias. Então, funcionalidades como autocomplete do celular quando a gente está escrevendo e ele já completa a palavra, ou a gente está tentando escrever uma palavra, mas erra a ortografia e ele vai lá e corrige. Isso é uma aplicação que está utilizando Machine Learning. Um pouco indo para a década de 20, né, de 2020, aí foi que aconteceu o boom de popularidade, principalmente nos machine learning utilizando o cloud, né? Posso dar até o exemplo do ChatGPT, do GPT-3, de diversas outras aplicações, até o DALL-E mesmo, que estão sempre colocados na nuvem. Tudo está sendo na nuvem, tudo é na nuvem. Então, MLOps surgiu para isso, para facilitar as operações de machine learning dentro da nuvem. E como a gente pode operacionalizar machine learning para produtos digitais? Quando a gente pensa assim, a maior parte de machine learning é quando a gente vai fazer o modelo ou quando a gente está lá implementando o código, esse código deve ser difícil pra caramba, vai passar a maior parte do tempo. Mas na verdade, não é não. Como pode perceber aí na realidade versus expectativa, a expectativa é que a gente tenha essa mesmo, que o código de machine learning ele seja mais demorado do que todas as outras partes para fazer um modelo de machine learning. Mas na verdade não. Machine learning, você pode perceber que o código é só uma pequena parte de várias outras etapas, vários outros processos. Por exemplo, data collection, extração de features, a configuração e diversas outras processos demandam muito mais tempo do que apenas codar. Então vamos simplificar. O que é MLOps? MLOps, ou Operações de Machine Learning, é um termo que se refere a um conjunto de práticas e conceitos necessários para desenvolvimento e operação de projetos de Machine Learning. Então, por meio de práticas e ferramentas, o MLOps tem como objetivo estabelecer uma cultura e um ambiente em que as tecnologias de Machine Learning elas possam gerar benefícios comerciais, construindo, testando e liberando de maneira rápida, frequente e confiável a tecnologia de Machine Learning em produção. Então faz com que os conceitos que a gente tenha de DevOps, que vai ser um pouco abordado mais para frente, eles venham a ser tratados também
dentro de Machine Learning. Então, como integração contínua, deploy contínuo e até mesmo o treinamento contínuo, ele vai ser utilizado dentro de Machine Learning. E esse slide, a gente está brincando com ele. A gente não está querendo dizer, na verdade, que Machine Learning é melhor ou é maior do que DevOps. Na verdade, a gente está falando que em MLOps ele pega dois conceitos de DevOps, que é a integração contínua e o deploy contínuo. Sendo que Machine Learning ainda acrescenta mais um conceito, que é o treinamento contínuo. Esses três tópicos eles vão ser abordados mais na frente. E a junção de Machine Learning mais Development e Operations resulta em MLOps. Então, isso que eu comentei, os princípios de MLOps são basicamente esses. Tem a parte do design de Machine Learning, que é a parte de experimentação, aquisição de dados, estrutura inicial do modelo e o entendimento do negócio como um todo. Acontece nessa parte de ML Design. A parte do desenvolvimento do modelo, acontece o deploy, a parte de modelagem, mais a parte de treinamento e aquilo que eu comentei um pouco antes, que é a integração contínua, desculpa, e o treinamento contínuo. E já para a parte de operações, acontece essa parte de operar, a parte do deploy contínuo. Essa parte é importantíssima e é isso que torna Machine Learning Operations incrível, que é a parte de pegar os dados, adquirir esses dados, treinar os dados e ter um feedback deles. Quando a gente pega esse feedback, a gente avalia: nossos dados estão melhores do que estavam antes. Se tiver, a gente coloca ele para ser treinado de novo. Vou explicar no próximo slide como que isso funciona. E tem a parte também do sistema mais o monitoramento do modelo. E então, como que um modelo é construído? Na verdade, o modelo ele é o resultado do treinamento do dado com o código. Então, quando a gente coloca um algoritmo e insere dados dentro desse algoritmo, e a gente treina esse algoritmo com esses dados, isso resulta em um modelo. Então, é basicamente isso que eu estava falando. Agora, imaginem que o modelo ele foi treinado com dados melhores dos que já estavam antes. Ou foi implementado um código melhor do que estava antes. É isso que acontece naquele parte de loop. O treinamento contínuo vai estar lá. Resultou no treinamento melhor com o quê? Com dados melhores. Então, a gente coloca esses dados aí de novo e vamos treinar um outro modelo para ver se esse outro modelo vai ser melhor ou vai ser pior do que estava antes. Bem, com isso, a maturidade dos processos de Machine Learning eles pode variar entre diversas empresas e organizações. Aqui está pelo menos um exemplo de mais ou menos como é que funciona. Então, existe primeiramente o nível de processo manual, ou também chamado de adoção inicial, onde é coletado manualmente os dados, entendimento das features e etc. Depois existe a etapa de formar uma pipeline de automação para o Machine Learning. E o pico é quando a gente consegue fazer esse CI/CD ser automatizado. E agora estamos nos princípios de MLOps. Existem três carinhas e o primeiro dele é a integração contínua. A integração contínua ela envolve a prática de integrar e validar as alterações de códigos, normalmente em um ambiente compartilhado regularmente. Isso ajuda a evitar os conflitos, principalmente durante o desenvolvimento do modelo.
Já o deploy contínuo, esse princípio ele é mais voltado para os processos de implementação do modelo, que normalmente ele é automatizado e repetível. E essa parte de treinamento contínuo é isso que estava sendo falado antes. À medida que os novos dados eles vão se tornando mais disponíveis, o modelo ele vai ser reavaliado e vai cair naquele if-else, né, vamos assim dizer. O- Será que o modelo atual ele está melhor do que o modelo passado? Se sim, a gente faz o quê? A gente coloca um modelo novo como se fosse o modelo principal. E a gente entende alguns pontos. Por quê? Porque ou o código ele está melhor, ou os dados eles estão melhores. Bem, diante disso, eu vou passar minha palavra para Ladson, que ele vai dar uma explicada um pouquinho para uma pessoa que não é tão apetitosa ou tem uma expertise alta em machine learning, mas que quer treinar um modelo, quer fazer o seu modelo e quer que esse modelo ele seja treinado mais fácil. Então, isso é exatamente como o Lucas falou. Se você não tem tanto tempo para ficar trabalhando num código de machine learning, um código de inteligência artificial em geral, mas você tem dados que você gostaria de utilizar para treinar um modelo, então você encontrou agora uma ferramenta que vai te ajudar bastante com isso, que é o AutoML. AutoML vem de Automatic Machine Learning, né, ou Machine Learning automático, onde você consegue ter uma abstração de como é o processo para fazer um modelo de machine learning. Então, como a gente consegue ver aqui meio que o outline, isso aqui é o modelo como funciona o AutoML do Google Cloud, que basicamente você tem que ter um dataset, então você tem que ter a sua base de dados. É importante salientar que quanto melhor for a qualidade dos seus dados, né, quanto melhor ele refletir aquilo que você quer identificar, melhor vai ser o resultado do seu modelo. Então, boa parte do resultado de um modelo depende mais dos dados que foram utilizados para treinar do que do algoritmo que utilizou, por exemplo. Claro que o algoritmo tem seu peso também, mas os dados estarem limpos, os dados estarem relevantes, é uma das coisas que mais conta para a qualidade de um modelo. Então, como é que isso funciona aqui? De uma forma bem abstrata, depois a gente vai ver mais em detalhes. Mas eu tenho meu dataset, eu jogo isso para o AutoML e ali dentro ele vai automaticamente fazer o treinamento, vai escolher, mandar um modelo, vai fazer tudo isso bonito para você, vai fazer o deploy e já vai servir o seu modelo bem lindamente ali numa API para você utilizar na sua aplicação. Então é uma coisa bem mágica, sabe? Mas já que agora vocês já conhecem um pouco sobre o AutoML, já conhecem um pouco sobre a teoria do que é MLOps, do que a gente está falando, vamos tentar ver um pouquinho na prática, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver seriam quais ferramentas que já existem, quais são as etapas de processo que essas ferramentas e plataformas já fazem hoje em dia. Então, para isso, acho que vale salientar alguns tipos de ferramentas ou plataformas que a gente separou aqui. A gente separou as ferramentas e plataformas basicamente em pré-processamento de dados. Tem ferramentas de modelagem que te ajudam a modelar o teu modelo, né, os teus dados, enfim. Plataformas de MLOps, que são coisas mais completas. E as ferramentas de AutoML também. E começando com o pré-processamento dos dados, a gente meio que dividiu em duas categorias aqui. A parte do versionamento dos dados e ferramentas de pré-processamento dos dados. Vamos tentar entender um pouquinho, né? Versionamento dos dados. Lembra quando você está fazendo o seu código, um códigozinho tradicional, o que é que você usa? Você usa o Git, certo? Para fazer o versionamento do seu código. Para que você consiga verificar as mudanças, o que é que aconteceu em cada commit,
quais são as versões diferentes que tu tem do código, ter todo um controle do que tem mudado e como tem evoluído o seu código, certo? Então, quando eu estou trabalhando com pré-processamento de dados, eu preciso fazer isso também para os meus dados. Eu preciso fazer um versionamento desses dados. Então, para isso, a gente já tem algumas ferramentas que fazem isso, né? Tem aqui, por exemplo, o próprio Git, tem o Git Large File Storage, que consegue já fazer esse tipo de coisa. Tem o Prodigy e o Neptune AI. Tem várias outras ferramentas também, que eu acho que eu vou botar um link com uma tabela cheia delas no post do blog, que vocês podem consultar depois. Mas essas são algumas ferramentas que a gente já tem que são muito boas em versionamento de dados, para que a gente consiga ter esse detalhamento da evolução dos dados que foram usados para treinar cada modelo, né? E também tem a parte do pré-processamento de dados. O pré-processamento de dados é muito importante porque você vai conseguir fazer algumas modificações, né? Como o próprio nome diz, pré-processamento desses dados. Então, se você tem dados vindo em streaming de dados, que tem coisas ali que você precisa processar ou consultar, ou fazer uma concatenação de outras tabelas, de outros dados, enfim, coisas que você precisa fazer antes desse dado ser realmente relevante, então você vai precisar fazer esse pré-processamento de dados. Tem ferramentas como, por exemplo, o Cloud Dataflow e o Segments AI, que são muito bons de fazer isso, esse pré-processamento de dados. No caso do Cloud Dataflow, ele é muito bom para trabalhar com streams de dados e processar eles em um ambiente bem em paralelo, né? E ele usa por trás dos panos assim, o Apache Beam dentro do Google Cloud. Então, tem vários outros provedores de cloud que têm ferramentas semelhantes, que também usam Apache Beam. Só que vão ter outros nomes. Eu só citei aqui porque o Google Cloud é uma ferramenta que a gente usa bastante aqui na Python. Pelo menos eu uso bastante. E outras coisas que nessa fase de pré-processamento de dados faz também é fazer a rotulação dos dados. Que em alguns casos, esses dados também eles podem não estar rotulados. Pode estar faltando alguma metadado ali. E é nesse momento que a gente vai fazer isso, esse pré-processamento de dados. Inclusive, tem ferramentas específicas para lidar com essa rotulação dos dados. Então, isso é uma coisa que é bastante importante para a gente ter um dataset limpo e relevante. Um dataset de qualidade. Então, quando a gente chega nas ferramentas de modelagem, a gente tem que entender um pouquinho o que é que eu faço com essas ferramentas, né? Então, a gente separou aqui em 3 tópicos de ferramentas de modelagem, que são ferramentas para otimização de hiperparâmetros, ferramentas para rastreamento de experimentos e para extração de características. Então, a gente já está aqui até uns exemplos, né, do Optuna e o Scikit-Learn para otimização de hiperparâmetros, o MLflow, que é muito bom para fazer o rastreamento de experimentos, e o Iguazio para extração de características. Mas vamos tentar entender um pouquinho o que é cada coisa dessa, né? A otimização de hiperparâmetros é basicamente uma forma de eu automatizar a busca pelos melhores hiperparâmetros de um modelo de machine learning. Então, isso pode incluir, por exemplo, o tamanho de uma rede neural, qual função de ativação vai ser melhor, quais os tipos de regularização que vou ter o melhor resultado ali para aqueles meus dados. Então, isso, se você fosse fazendo de uma forma mais antigamente, né, a gente faria isso tudo à mão. Eu teria que sair testando todas as possibilidades e todas as combinações e retreinar meus dados para cada coisa. Fazer isso manualmente. Hoje a gente tem essas ferramentas que podem ajudar a encontrar os melhores hiperparâmetros. E quando começamos a falar sobre fazer um rastreamento dos experimentos, é mais para monitorar qual é o versionamento das coisas, como é que eu estou treinando isso aqui, como é que eu estou chegando em cada resultado. É importante que a gente saiba qual o resultado que chegou e qual foi a combinação de versão de dataset, de código que a gente utilizou para cada um. Então, essa questão de rastreamento de experimentos são ferramentas que ajudam nesse versionamento
de quais dados de treinamentos foram utilizados, quais os hiperparâmetros, quais os resultados de cada experimento, para que a gente possa fazer uma comparação, né, entre diferentes experimentos e entender qual tem sido as decisões que têm sido tomadas naquele processo. E aí vem a parte de extração de características, também conhecida como Feature Engineering, né? São ferramentas que ajudam a tornar mais rápido, mais otimizado o processo de extração de features, né, do dado cru, para que a gente consiga criar um dado de treinamento mais otimizado, né, que é basicamente excluir as coisas que não são relevantes para aqueles dados e sair pegando quais são os dados mais relevantes. Às vezes encontrar valores simbólicos que possam representar melhor uma informação, ou criar novas features. Que, por exemplo, se eu, vou adicionar um dia da semana para uma data. Tem alguma coisa que utiliza data. Eu adiciono um dia da semana, que é uma coisa que não estava lá antes, porque isso pode me ajudar a ter uns insights melhores sobre o meu dado. Como é que ele vai mudando durante a semana, por exemplo. Isso é um exemplo de Feature Engineering. Eu posso sair mudando, encontrando quais são as features que são mais relevantes e quais não são, e sair modificando isso no meu dataset. Então, tudo isso aqui ajuda bastante a melhorar a qualidade dos meus dados e, consequentemente, melhorar a qualidade dos meus modelos depois, quando eu estiver fazendo meus experimentos. Então, a gente chega nas plataformas de MLOps. Então, conforme as plataformas e as ferramentas para integrar esses pipelines de machine learning em produção começaram a surgir, essa necessidade começou a surgir, então algumas companhias grandes foram as primeiras a fazer algo para isso, né? Porque elas eram quem precisou utilizar isso primeiro, então elas criaram isso. Então a gente consegue ter várias plataformas hoje que são focadas, né, que miram, né, nesse gerenciamento do ciclo de vida de machine learning completo, de uma ponta a outra. Elas geralmente acabam focando em monitoramento dos modelos ou fazer o deployment dos modelos, né, a hospedagem dela. Então a gente tem basicamente esses 3 tipos de plataformas, que são plataformas que fazem o gerenciamento do ciclo de vida completo, plataformas que focam no monitoramento desses modelos e plataformas que focam na hospedagem desses modelos. Como é que eu vou deixar isso aí rodando na nuvem? Vamos entender um pouquinho em seguida por que disso, né? Mas, vindo para o gerenciamento de ciclo de vida completo, pelo menos as 3 grandes clouds têm ferramentas para isso. Eu acabei citando aqui o Vertex AI, que é do Google Cloud. Tem o Amazon SageMaker, que é da Amazon, né? Então é muito bom para isso também. A Microsoft também tem dentro do Azure. E tem o TensorFlow Extended, que é uma ferramenta open source, que você consegue fazer também todo o gerenciamento do ciclo de vida do seu modelo de machine learning. Então, nisso você consegue fazer bastante coisa. Aí, por que isso é importante? A gente estava falando de várias coisas. Quando o Lucas estava falando sobre a questão mais teórica, falando das coisas que são necessárias, então você poderia estar se perguntando, caramba, velho, parece muita coisa. Mas, realmente, é bastante coisa. Então, ter uma ferramenta que integra tudo aquilo, que já faz boa parte daquele problema para você, resolve boa parte daquele problema para você, isso é uma mão na roda. Isso facilita muito você trazer a sua ideia para realmente trazer isso em produção, para começar a utilizar isso nos seus produtos. Mas se você não precisa ter o ciclo completo, você quer fazer alguma coisa um pouquinho menor, você tem outras formas, uma coisa mais customizada, você pode usar ferramentas que façam uma parte disso só. Por exemplo, ferramentas para monitoramento dos seus modelos, como o Apore, por exemplo. Cuida do monitoramento do modelo, faz toda a questão de métricas, extrai como é que está sendo utilizado ou como tem sido o desempenho do seu modelo. Isso é muito interessante quando você não utiliza a cloud para hospedar o seu modelo. Você faz isso na sua própria máquina. E aí vem também a questão de hospedagem de modelos, né?
O Cortex, por exemplo, ele tem ferramentas para isso, que são muito boas, inclusive. E tem o Kubeflow, que tem feito bastante sucesso, que é uma ferramenta que utiliza Kubernetes, e ele já faz toda essa questão de hospedagem de modelos. Por que é tão importante ou tão difícil assim a gente hospedar modelos de machine learning, né? Por que não é igual a qualquer software tradicional? Por exemplo, eu tenho um front-end, eu posso hospedar isso, ele minimizado lá, só o códigozinho, o HTML em qualquer canto, qualquer maquinazinha. Eu faço uma Raspberry Pi, ou até uma coisa menor que isso, um Arduino consegue hospedar uma página web, uma página em HTML. Por que um modelo de machine learning não tem essa mesma facilidade? Então, se você não está familiarizado com isso, eu vou lhe dizer agora. Modelos de machine learning fazem muitos cálculos para cada predição. Então, às vezes, dependendo do seu modelo, do tamanho do seu modelo, pode precisar de máquinas bem parrudas. Você pode precisar de um servidor com configurações bem altas para conseguir rodar aquilo em tempo hábil. Então, é para isso que é importante você ter um gerenciamento disso. No caso do Kubeflow, vai te ajudar a gerenciar o tamanho das máquinas que são necessárias, fazer toda a questão do load balancing para gerenciar onde é que as coisas estão indo, sabe? Porque, por exemplo, eu tive um projeto durante a minha graduação que a gente fez um projeto lá, na questão de utilizando o Deep Learning para fazer classificação de doenças de plantas utilizando imagens. Ele ficou uma coisa maravilhosa. A acurácia lá em cima conseguia generalizar bem. Você botava a foto quase de qualquer jeito, ele conseguia perceber qual era a doença. Ficou lindo. Mas na hora de rodar, assim, no meu computador, que tem 16 GB de RAM, uma placa de vídeo não tão parruda, uma placa de vídeo ok. Tem um Core i7, que é um processador rápido para processador de computadores pessoais, né? Só que aí, velho, no meu computador, isso demorava, eu acho que uns 40 segundos para rodar. Ele ficou muito pesado. Acho que 30 a 40 segundos, eu não lembro exatamente agora. Mas para fazer uma inferência. Agora imagine se eu estou recebendo, sei lá, 100 requisições na minha máquina. O pessoal vai ficar uma fila lá, enorme, esperando para a cada 30 segundos o negócio sair. Então tem técnicas, é claro, para você diminuir o tamanho do seu modelo, você fazer alguns modelos mais simples, mais rápidos, mais leves. Mas quando você está trabalhando com, por exemplo, Deep Learning, são modelos mais pesados. Eles ficam mais poderosos, né? A capacidade de generalização, de ele aprender com coisas mais distantes do que ele foi treinado, é alta, mas isso também vem a um grande custo computacional. Então, tudo isso você não consegue rodar de qualquer forma em qualquer lugar. Você não consegue a mesma Cloud Function que você roda o seu back-end, você não consegue rodar, às vezes, um modelo de Machine Learning, porque aí teriam várias limitações. Por exemplo, uma Cloud Function no Google Cloud, ela tem limitação de tempo também, o tempo da sua requisição. Então, se você passar daquele tempo, ela já vai matar a function. Ela também tem uma limitação de hardware, que vai ser máquinas com hardware bem pequeno. Então, para você fazer isso, você precisa ter alguns parâmetros e tal, enfim. Essas ferramentas são especializadas em fazer isso. A ferramenta que a gente escolheu para mostrar aqui na demonstração é utilizando o Vertex AI, que é do Google Cloud. Porque eu sou fã do Google Cloud, é o que eu mais uso aqui, então eu escolhi o Google Cloud para a gente ver como isso vai funcionar, que a ferramenta é o Vertex AI. Aí tem aqui uma ilustração muito linda do livro de Priyanka Vergadia, visualizando o Google Cloud, né? Ele mostra várias formas, arquiteturas e coisas de como funciona. Eu acho muito bom, inclusive, recomendo. Mas enfim, vindo para o Vertex AI, é basicamente tudo isso aqui é coisas que ele engloba.
que é o Vertex AI, né? O Vertex AI é uma ferramenta enorme, uma plataforma enorme, que vai ter uma parte aqui de no-code / low-code. Você consegue utilizar AutoML, ferramentas de AutoML para visão, vídeo, linguagem, tabelas, forecast, né? Que é previsões, traduções, enfim, para bastante domínio de problemas com Machine Learning. Você pode fazer o Custom Training, né? Que é o seu treinamento customizado. Ele faz o gerenciamento dos seus experimentos, o seu treinamento, o seu deploy, com o seu código da forma como você quiser colocar lá, né? Como você tá fazendo, se você tem uma expertise na área. E também ele consegue fazer toda a questão do MLOps em si. Se você já tem um modelo ali pronto, você quer colocar ele online e utilizar essas ferramentas, também pode. Ele te dá uma flexibilidade absurda, onde você pode fazer a questão do monitoramento do modelo, utilizar Explainable AI, que é uma coisa muito importante para você entender por que o seu modelo está dando os resultados que está, né? Questão do Feature Store, metadados, enfim, todo o pipeline e toda a questão de infraestrutura também, para que o seu ambiente esteja lá online. Então, é uma plataforma bem completa e é o que a gente vai utilizar para fazer a nossa demonstração. O que eu queria também falar para vocês que existem outras ferramentas de AutoML, não só o Vertex AI, que é o que a gente mostrou lá mais atrás, né? Mas também tem ferramentas dentro do próprio Scikit-Learn, que é uma biblioteca muito popular. Tem questão do AutoML lá também. O ruim do AutoML é que você não tem muito controle sobre como ele está fazendo as coisas, né? Mas ele é feito justamente para quem não entende muito de como fazer questão de Machine Learning. Então, tem o seu trade-off. Você perde um pouquinho o controle sobre como ele está fazendo as coisas, mas você ganha que ele vai fazer automaticamente. E você não precisa saber muita coisa para você conseguir começar a utilizar. O PyTorch também tem uma questão de AutoML. E as plataformas, né? O Azure No Code também tem o AutoML, o Google Cloud, mas geral tem o Cloud AutoML. Enfim, todo mundo tem alguma ferramenta já parecida com isso hoje em dia. Então, como esse intervalo técnico ele é feito para pessoas de um público mais geral, de desenvolvedores, pessoas que estão interessadas em aprender como eu posso utilizar Machine Learning ou inteligência artificial em geral nos meus produtos, então não vamos fazer uma coisa muito focada em fazer o código do Machine Learning. A gente quer aprender como utilizo isso na cloud, como é que eu utilizo isso com as ferramentas de MLOps para deixar as coisas prontas rápido da forma mais eficiente possível, certo? Então, para isso a gente vai utilizar, sim, se você já tentou adivinhar, o AutoML. No caso, o AutoML do Google Cloud, que está dentro do Vertex AI. Então, só um pouquinho de entender aqui como é que isso funciona por baixo dos panos. O AutoML, ele é feito, né, pelo pessoal do Google Brain, que é a área de pesquisa em IA do Google. Então, tem tudo que tem de mais novo ali. Então, na fase 1, ele vai fazer o Auto Data Preprocessing. Ele vai fazer automaticamente, magicamente ali, o pré-processamento dos seus dados, né? Fazer a parte das features, vai tentar entender tudo que você tem ali. Você vai botar só alguns parâmetros simples, ele vai tentar entender tudo ali, faz o pré-processamento. E aí vem para a fase 2, que aí ele vai procurar qual é a melhor arquitetura e o maior tuning para o seu tipo de dado, né? Então, você já vai dizer se é uma classificação, uma regressão, um forecast, enfim. E ali ele vai procurar automaticamente qual os melhores tipos de modelo. Ele faz isso como? Testando. Ele testa e vê quais são os melhores resultados. E aí vem, né? Ele vai fazer tudo automaticamente. E ele cria as coisas para você, bonitonas lá. E vem na fase 3, que ele vai fazer um cross-validation, né? Um ensemble, ele vai sair testando um com o outro e juntando as coisas ali de uma forma que vai fazer sentido para tentar pegar o melhor resultado possível. Vai fazer o que eles chamam lá de zoológico de modelos. E ele vai buscar no zoológico de modelos lá quais são os melhores para o seu problema, né? Para fazer um fine tuning, para fazer um transfer learning, enfim, para fazer várias coisas aqui que ele vai fazer de uma forma mágica.
E só traz o deploy já, faz o deploy e deixa um endpoint bonitinho para você no final, para você só utilizar. Não precisar se preocupar com como é que ele funciona aqui por baixo dos panos. Então, vamos lá? Está na hora da gente começar a brincar um pouquinho com o Vertex AI com o AutoML. Então, pessoal, para fazer essa demonstração, eu vou usar um exemplo de código aqui já pronto do Vertex AI, certo? Que está disponível aqui no GitHub do Google Cloud. E é justamente utilizando AutoML para classificação de imagens, né? Criando todo o pipeline utilizando o Google Cloud Pipelines Component. Então, esse código aqui já faz tudo isso de uma forma bonitinha. Vamos lá entender como é que ele funciona, né? Primeira coisa que eu vou fazer é importar isso para o meu projeto. Posso usar isso no Colab, rodar localmente, mas nesse caso eu vou utilizar a própria ferramenta de notebooks do Vertex AI, que é o Workbench. Então, vem aqui. Ele já vai me ajudar a fazer tudo aqui, certo? Esse notebook, eu crio um notebook. Vou criar um notebook. Meu notebook. Deixo todo o resto. Ops, não posso ter espaço. E nem começar com letra maiúscula. Aqui. Vamos lá. Criar. Criou o notebook todo default. Aí espera aqui alguns minutinhos enquanto ele está criando o notebook. O que ele criou, ele pede para confirmar o deployment no notebook server, certo? Então eu confirmo o deploy daquele Jupyter lá que a gente fez. E aqui já tenho o meu Jupyter Notebook rodando no Workbench. Então vamos começar a utilizar isso aqui, certo? Nesse caso aqui eu não vou precisar codificar nada, porque eu estou utilizando os dados que ele já fornece, tudo aqui certinho. Mas aqui, o objetivo desse tutorial é justamente utilizar o Vertex AI Pipelines com o Google Cloud Pipelines Component para construir um modelo de classificação com o AutoML. Então vamos utilizar o Vertex AI Pipelines, o Google Cloud Pipelines Component, o Vertex AI AutoML, o AI Model para fazer o modelo e o AI Endpoint. Então, para fazer isso aqui, ele vai criar o dataset, fazer o modelo, criar o endpoint, fazer o deploy do modelo no endpoint, compilar tudo isso e executar a pipeline. Então, vamos lá. Primeiro, o dataset utilizado para esse tutorial foi o dataset de flores do TensorFlow Dataset. Então, nessa versão você consegue encontrar tudo disponível público aqui. Então, ele vai ter esses modelos de flores, né? 5 modelos de flores. Daisies, dentes de leão, dandelion, rosas, girassóis e tulipas. Lembrando que isso aqui tem um custo, certo? Então, eu só vou fazer isso durante o tutorial e depois você exclui. Porque as máquinas que vão estar rodando isso aqui para fazer deploy, para ficar lá utilizando, elas têm um custo. A gente não quer, se eu só quero fazer um teste, não quero ter esse custo. Depois de fazer os experimentos, é só excluir todo o material e você não vai ficar tendo que pagar nada por isso. Aí a primeira coisa que fazer é instalar as bibliotecas, certo? Vamos lá tentar rodar isso aqui. Eu apertei Ctrl Enter, mas você pode apertar no botãozinho aqui também. Ele tá aqui, quando tá com esse asterisco, ele tá tentando rodar. Na verdade ele está rodando, só que aí deu um erro de pip, porque tem um conflito, que ó, o gRPCIO, ele tá numa versão maior, já teve alguns updates desde que foi feito isso aqui, então vamos atualizar para ser a versão que tinha disponível no momento que foi criado pela versão das outras bibliotecas, né?
Então aqui eu vou colocar que vai ser igual à última versão suportada, em vez de uma versão maior, que é a versão mais atual que estava instalado por default. Rodou, certo? Aí agora, ó, tenho que descomentar isso aqui para fazer o restart do cell. É importante fazer isso depois de fazer de instalar bibliotecas. A indentação. Ok. Fez o restart, né? Tá restartando. Agora já tá tudo os packages necessários. Nossa. Agora vamos lá. Vai gerar um UID. Vai gerar aqui um UID randômico. Certo? E vamos começar. Aqui é importante criar ou selecionar um Google Cloud Project. É interessante fazer isso e fazer o billing, tem que fazer tudo isso aqui direitinho e habilitar a API do Vertex AI. Nesse caso, já tenho um projeto, já tenho o billing. Então, eu vou colocar aqui o meu ID do projeto que já está todo configurado. Pronto, agora ele setou o projeto como o default dessa aplicação, onde ele vai criar os recursos. A região eu vou manter aqui US Central, porque eu sei que essa região tem todos os recursos que eu vou precisar. Não é toda a região que tem todos os recursos do Vertex AI, né? É importante ver aí quais são as que funcionam, se você quiser fazer o seu projeto em outra região. Se eu estivesse rodando localmente, eu precisaria fazer essa parte aqui de autenticar seu Google Account, mas como a gente está fazendo isso na própria cloud, não precisa fazer isso. Criou um bucket, service account, rodou, pegou a service account, certo? Aí agora ele vai criar aqui, vai utilizar essa service account para ter acesso ao Vertex AI Pipelines. Vamos rodar. Aqui foi um errozinho no nome do bucket, né? Atualizei aqui e ele encontrou. Já tem as permissões. E aqui realmente começa o código, né? Que até agora estava apenas dando permissões e preparando o ambiente. Agora eu vou importar as bibliotecas e definir as constantes. E aí ele vem aqui, importou, definiu as constantes e vamos lá começar. Então eu venho aqui, faço o outline, inicializo o Vertex AI. E aqui é tipo a mágica do negócio, é muito simplesinho para inicializar. Basicamente é uma função pipeline, certo? A gente cria aqui a função pipeline, onde a gente define tudo que a gente vai ter. Então aqui, ele pega um image dataset create operation. Então ele vai importar aqui, já diz o source, né? De onde aqui vão estar o source dessas imagens do dataset. Vai importar todo esse esquema, vai criar aqui. Basicamente um objeto aqui, você criou tudo. Para criar um training job, e aqui já vem o objeto, a função do AutoML Image Training Job Run. E aqui ele já diz todos os parâmetros, né? Nesse projeto, coloquei um nomezinho aqui, Train AutoML Flowers. O tipo de predição, que é uma classificação, né? Preciso dizer que tipo de predição vai ser. O modelo que vai estar rodando na cloud. Qual dataset, que vai ser o output desse carinha aqui em cima, né? Vai vir dos datasets. O modo display name, né? Que eu já coloquei aqui. Aí eu posso definir aqui a minha divisão entre treinamento e validação e teste.
né? 60% dos dados vão ser treinamento, 20% validação e 20% teste. E qual é o meu budget em horas no meu nó? Posso fazer um treinamento de até 8.000 horas. 8.000 horas, enfim. E aqui o endpoint, eu crio o endpoint, é importante criar o endpoint, né? Que é onde a gente vai conseguir interagir. Ele tem aqui um nomezinho, Train AutoML Flowers também, mas enfim, você pode mudar aqui seus nomes, região, projeto, já foi tudo definido. E aqui o deployment do modelo, que é basicamente vai pegar o modelo que foi treinado aqui no Training Job e vai colocar ele no endpoint que foi criado aqui. Então ele vai automaticamente replicar aqui os recursos, mas no caso a gente deixou um em um para não replicar, a gente só quer uma instância para fazer esses testes. E vamos lá. Coloco isso aqui para rodar, ele criou tudo. Vamos compilar a pipeline. Aí vamos finalmente rodar a nossa pipeline. Rodando a pipeline, a gente vai... Eu coloquei aqui, ó. Vai ter um nome dela, um ID único. E o job, pipeline job, que é isso que a gente definiu aqui em cima. Ele vai rodar completinho. Template path, colocou aqui bonitinho, certo? Sem caching. Vamos lá, rodar esse job. Agora ele vai criar e vai rodar tudo isso. Então vamos lá dar uma olhadinha no que está acontecendo, certo? Viu o pipeline job. Isso a gente entra aqui e vê que dentro do pipelines, na Vertex AI Pipelines, ele já criou todos os jobs que a gente definiu lá. O dataset ele está aqui rodando agora, está criando. O endpoint, ele também está criando já o endpoint, mas aí depois que ele tiver criado o dataset, vai ter o dataset pronto aqui, vai rodar o training job, vai gerar um modelo, a partir do treinamento gera um modelo, né, como a gente viu lá atrás. Depois desse modelo eu vou fazer o deploy, vou mandar isso para o endpoint para ficar sendo utilizado. E agora a gente volta daqui a alguns segundos para vocês, mas possivelmente 1 hora na vida real. E agora já voltamos aqui com o nosso pipeline rodado, certo? Isso aqui rodou e gerou isso aqui, que é na aba de pipelines, onde a gente consegue ver tudo o que aconteceu. Aqui tem uma análise geral da execução do pipeline, que demorou 2 horas e 49 minutos rodando. Então, nesse primeiro momento aqui, para a criação do dataset, demorou cerca de 17 minutos. Ele criou todo um versionamento do dataset, e a gente consegue ver isso aqui em detalhes, né? Parâmetros de entrada, de onde é que estava vindo os dados, mais locais, parâmetros de saída. E a gente consegue ver mais detalhes desse job aqui. Aqui do pipeline, enfim, a gente vai ver isso melhor depois. Mas com isso aqui, que é o job em si, né, que é a execução, ele gerou esse carinha aqui, que é o nosso dataset. Que era isso que eu queria mostrar para vocês. Ainda veio aqui a linhagem do dataset. A gente consegue ver detalhes dele, certo? São os metadados. E aqui o próprio dataset. Aqui é a linhagem dele, né? Foi gerado isso, ele gerou esse artefato que foi utilizado para esse modelo, para gerar esse modelo deploy aqui. A gente consegue ver toda essa linhagem aqui. E aqui a gente consegue ver os detalhes do dataset que foi gerado, esse versionamento aqui. Então a gente tem 633 imagens de daisies, 898 de dandelion, né, dente de leão, 641 de rosas. Enfim, a gente consegue ver esses detalhes. A gente consegue procurar aqui esses dados, ver alguns exemplos desse dataset. Aqui está de 10 em 10, né? Você consegue ver alguns exemplos. Rosas, enfim, todos os dados estavam rotulados já, mas também pode ser feito aqui nessa ferramenta. E a gente poderia também importar novos dados. Um novo conjunto de dados aqui manualmente.
Mas voltando para cá, depois de ter gerado esse dataset, ele foi utilizado nesse outro training job aqui, certo? Esse daqui demorou 2 horas e 20 minutos, que foi o treinamento em si. Ainda não tem nada muito visual sobre ele, mas ele gera um modelo. E a gente consegue ver aqui também um modelo que está na plataforma de Model Preview, de Model Registry aqui, certo? Então a gente consegue ver, ó, que tem esse modelo, ele está implantado na Vertex AI, nesse endpoint aqui. A gente consegue ver isso. Se eu tivesse outros modelos aqui, eu poderia escolher qual é que estaria sendo implantado naquele endpoint. O endpoint que foi criado aqui, demorou 1 minuto e 53 segundos, que gerou esse endpoint, que é o que a gente consegue utilizar. E aqui o job de deploy, que pegou esse modelo e jogou ele aqui. Demorou 11 minutos, preparou tudo e jogou ele para o endpoint. Então a gente pode ver, vamos lá ver esse endpoint aqui, como é que ficou. Aqui a gente tem nosso endpoint, certo? Está na plataforma previsão online. Então deploy news aqui na previsão online. A gente consegue abrir ele, certo? Se você estivesse utilizando ele aqui por alguma aplicação, eu ia poder ver previsões por segundo, porcentagem de erros da previsão, quantas solicitações por segundo a gente tem, código de resposta, né? Quanto train AutoML flowers, duração total de latência. Todas essas métricas aqui, elas já vão ser automaticamente utilizadas, né? Vão ser coletadas aqui e a gente consegue ver tudo isso. Nesse momento, como a gente acabou de fazer o deploy desse modelo, não está sendo utilizado em canto nenhum, a gente não vai ter esses dados. Mas aí, em breve, teria uma aplicação rodando, consumindo daqui, e aí a gente poderia ter essas métricas para conseguir analisar melhor. Aí é legal que a gente consegue ver aqui, ó, exemplo de solicitação. Já que isso aqui é um endpoint, eu posso utilizar, fazer uma REST API aqui. Eu posso utilizar o JSON. Uma REST API aqui, eu posso utilizar um JSON, certo? Para mandar aqui uma imagem. Aqui um exemplo de solicitação. Ou poderia usar isso em Python também. Tem isso aqui um outro exemplo de solicitação. Project Image Classification, nesse projeto, nesse endpoint. E aqui vai nossa imagem. E tem algumas formas via API para acessar isso. E a gente pode ver aqui a predição online. Se eu entrar aqui, tem também uma versão que eu posso utilizar aqui em interface. Aqui a gente consegue ver a questão da avaliação desse modelo, certo? Aqui a gente consegue ver, melhor olhando aqui, ó, a precisão média de para cada uma das classes. E aqui eu consigo ver a nossa curva de precisão recall, nossa precisão recall por limite, certo? Aqui a precisão subiu, recall, ficou aqui uma coisa boa, limite de confiança. A matriz de confusão, que é claro que o negócio não é perfeito, né? Como vocês viram pelos dados, pode ser imagens bem distintas da mesma flor. A gente tem aqui alguns momentos o modelo errou achando uma sunflower, aliás, uma rosa ele previu como uma sunflower. Uma daisy ele previu como sunflower, tulipas como sunflower. Aqui eu acho que o maior erro aqui que ele teve foi tulipas sendo confundidas com rosas. A gente consegue ter toda essa questão de matriz de confusão e o que mais aqui? Temos o limite de confiança, certo? Qual é o limite que é aceitável? Nesse caso aqui está em 0,5%. Que é o limite de confiança vai retornar a previsão positiva. Aqui, ó. Enfim. Aliás, em 50%. Se tiver essa 50% de confiança, ele já vai retornar como positiva. Então, eu poderia aumentar isso aqui, certo? Querendo que ele só diga que se tiver mais de 92% de certeza. Por exemplo. Eu posso colocar isso, eu posso ir mudando isso aqui. E aí ele vai
mudar a forma como o meu modelo vai se comportar. Se eu baixar aqui lá para baixo mesmo, ó, a precisão vai embora, né? 20% de precisão, porque ele vai deixar passar tudo, basicamente. Mas enfim, aqui ó, consigo mudar isso, implantar e testar. Isso a gente já viu. Detalhes dessa versão que está aqui online nesse momento. O orçamento original, ele gastou 8 node hours, né? 8 horas de nó, que em tempo da vida real, né? Demorou 2 horas e 13 minutos para rodar essas 8 horas de node. E aí a gente consegue fazer previsão em lote, certo? Create Batch Prediction, que aí eu posso jogar uma quantidade enorme de dados e ele vai utilizar esse modelo para fazer essa previsão. E é basicamente isso que a gente tem aqui. Vamos ver. Aí, basicamente, a gente conseguiu utilizar aqui várias das ferramentas que tem disponíveis no Vertex AI. A gente utilizou o Workbench para colocar lá o nosso notebook, né, o nosso Jupyter Notebook. Utilizou pipelines para rodar toda a pipeline de dados. A gente utilizou o AutoML aqui dentro para fazer o treinamento, né? Utilizou o conjunto de dados aqui dentro do Data. Utilizamos o Deploy and Use, o treinamento, o Deploy and Use e o Model Registry para registrar o nosso modelo. A gente consegue utilizar a previsão online, previsão em lote, Matching Engine. Vamos fazer um teste só aqui, um teste qualquer. Ops. Não do modelo, mas eu queria ver uma coisinha aqui desse modelo. Quais são os metadados que a gente tem quando eu entro nesse modelo aqui para ver. Aqui eu posso fazer um upload de uma imagem. Nesse caso, eu não tenho nenhuma imagem de rosa aqui. Eu vou baixar aqui na internet uma flor aqui, por exemplo, uma rosa. Vou pegar a primeira imagem que eu ver, uma rosa verde. Vamos salvar isso aqui para ver o que ele vai identificar. Ops. Fazer o upload da imagem. Essa rosa verde aqui. Vamos fazer esse teste. E ele teve ele adivinhou realmente que seria uma rosa, mesmo sendo verde. Não tentou chutar nenhuma outra aqui. A gente consegue ajustar o brilho, o contraste, mais, menos, definir. Enfim, pegar uma outra coisa aqui, uma flor que não tá ali, deixa eu ver. Foi mal. Sunflowers tem. Vou botar uma orquídea. Uma orquídea é um tipo de flor que não está lá no nosso banco de dados de treinamento. Vamos ver como é que ele se sai na orquídea, se ele vai chutar aqui alguma outra flor ou ele só não vai reconhecer. Ele só não reconheceu. Ele deu um pouco, na verdade ele achou muito parecida com uma tulipa, mas ele não classificou como tulipa, aparentemente. Tá aqui uma porcentagem alta, mas ele não tá azulzinho classificando como tulipa. Eu mudei minha avaliação. Não, ainda tá. O meu limite de confiança ainda tá a mesma coisa. Deixa eu tentar aqui uma Sunflower. Eu vou salvar essa Sunflower. E vamos testar aqui. E ele classificou como uma Sunflower. Enfim. É isso.
A gente consegue fazer muita coisa com essa ferramenta aqui, com o próprio Vertex AI. Inclusive tem outras coisinhas aqui, ó, no Generative AI Studio, que em breve vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui. Que aqui tem de novidade aqui no Vertex AI e várias outras ferramentas também que a gente pode utilizar dentro do Vertex AI. Porque a gente só vê uma parte das coisas que a gente consegue ver aqui. Mas tem a questão de feature storage, tarefas de rotulagem, como eu posso versionar, ver mais detalhes dos meus experimentos, matching engine, enfim, tem muita coisa dentro do MLOps que a gente não chegou a ver ainda. Mas até que isso aqui demoraria muito mais tempo se a gente fosse testar várias outras ferramentas com isso. Mas é basicamente isso aqui. Uma coisa que eu recomendo bastante aqui, lembrem-se de, se você estiver fazendo isso, repetindo esse tutorial apenas como forma de testar a ferramenta e tudo mais, lembre de limpar os seus dados depois. Ou seja, apagar e desativar tudo, porque cada uma dessas ferramentazinhas ali tem um custo associado. Passar o tempozinho aqui de treinamento, passar uma horinha depois brincando com ela, o custo é pequeno. Mas se você deixar alguns dias ou semanas com isso aberto, ou rodando, vai ter um custo significante, certo? Porque 50 centavos de dólar, dentro de muito tempo, acho que é 15 centavos de dólar por hora, dentro de muito tempo vai acumulando. Então é bom sempre lembrar de apagar. Aqui já tem até os scripts aqui para chegar e deletar tudo. Aqui, undeploying endpoint model, undeploying, deleting, deleting, deleting. Deletou tudo. No final apaga aqui o meu bucket. Ops. E tudo certo. Tudo isso aqui, quando eu atualizar, provavelmente já vai ter sumido.